a ênfase que nós estamos dando a essa carta é a carta da liberdade cristã, né? Convite de Jesus para sermos livres, aquele a quem o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será livre, experimentará de liberdade. Mas como se dá essa liberdade? Como é que ela acontece? Né? Qual é a linha que separa os livres dos libertinos? Vamos lá. Vamos lá. Texto nós vamos ler aula 16 nos slides, né? Mas na prática já está em não sei quantas. Mas o trecho eu vou ler hoje numa versão que eu até recomendo, tá, gente? Pessoal que gosta de Bíblia aí, que gosta de versões, não sei quantos conhecem. Conhece, Marcos? Conhece, Neto? Não? TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Conhece, pastor Diniz? Pronto. As pessoas confundem ecumenismo com interreligiosidade. São coisas diferentes, tá, gente? Interreligiosidade é o vínculo de várias religiões. Ecumenismo são as religiões dentro do cristianismo. Oikos é casa, né? Oikos é casa. Então, ecumenismo vem de aquilo que é da própria casa. Então, aqui são pastores, padres e rabinos traduzindo o texto bíblico, tá? Então, recomendo. É um dos textos ao lado da Bíblia de Jerusalém, é um dos textos mais interessantes que nós temos de tradução do Novo Testamento para o português. Eu vou ler na TED, versículos 6 até o versículo 10 de Gálatas 6. Diz assim: quem recebe o ensinamento da palavra, reserve uma parte de todos os seus bens em favor daquele que o instrui. Não vos iludais. Deus não se deixa ludibriar, pois o que o homem semeia, ele o colherá. Quem semeia para a carne, colherá o que a carne produz, a corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá o que o Espírito produz, a vida eterna. Pratiquemos o bem sem fraquejar, pois no devido tempo colheremos, se não afrouxarmos. Portanto, enquanto temos tempo, trabalhemos para o bem de todos, sobretudo dos que nos são próximos na fé. Legal essa versão, né? Eu coloquei aqui no slide a NVI, né? Que é um texto que está mais acessível para todo mundo, mas eu acho que esse, pelo simples fato de apresentar a partir de outra perspectiva, a mesma verdade, nos ajuda a compreender um pouco mais, um pouco melhor. Vamos lá caminhar. Introdução. Caminhamos para a conclusão da carta, e Paulo relaciona a lógica da semeadura a questões espirituais. Na verdade, há três questões que Paulo aborda nesse trecho aí, que parece até, na versão principalmente da NVI, parece que são três realidades que não têm muita conexão. Se você ler com calma, parece que, se fosse uma avaliação aqui de redação, parece que Paulo fugiu do tema. Ele vem trabalhando de uma questão, depois ele mescla outras coisas, mas, na verdade, ao meu ver, o fio que conduz esses assuntos aí é essa lógica da semeadura, que ele aplica em três realidades. Tá? A gente vai tentar ver já já. Então, vamos lá. E a lógica é essa: o que o homem semear, o que uma pessoa semear, o que nós semeamos, certamente colhemos, certamente colherá. E esse princípio é aplicado a várias áreas de nossas vidas, e aqui o apóstolo relaciona questões espirituais. Tá? É importante lembrar a ênfase comunitária da carta e da responsabilidade dada ao líder local em zelar pelo evangelho, a fidelidade do evangelho. Que logo no primeiro versículo aí, se você vier lendo do início, né, por exemplo, a NVI, ela separa esse trecho aí, essa perícope, do 1 até o 10. É como um trecho só. Mas aí eu vi alguns comentadores que separam como nós separamos. Há quem separe do versículo 26 do capítulo 5 até o versículo 5 do 6, como um bloco. Aí depois do 6 ao 10 e depois do 11 até o final, né, esse capítulo 6. Mas há quem separe apenas em duas partes. Então, parece que esse versículo 6 aí, ele está um pouco destoando, né? Mas aqui Paulo está vindo falando, desde o início da carta, da responsabilidade que a igreja tem em zelar sobre o ministério, a igreja tem
pastor tem sobre zelar pela igreja e a igreja sobre o evangelho. Né? Se a gente for lembrar lá do início, ele está escrevendo essa carta para refutar os judaizantes. Lembram-se disso, né? Aqueles que estavam trazendo tal. E aí, de certa forma, Paulo vai deixando bem claro que é um compromisso que a igreja tem de refutar a religiosidade dos judaizantes. Lembre-se que os judaizantes eram aqueles que estavam trazendo preceitos da religião judaica para dentro da igreja cristã. E isso é muito comum acontecer. Né? As pessoas confundem. Nós, cristãos, não somos judeus. Tá? Nós somos cristãos. Então, algumas práticas, por mais que pareçam legais, por mais que pareçam piedosas, elas não dizem respeito à nossa fé. É muito comum, até em igrejas históricas, a gente vê pastores com algumas práticas, né? Festa da colheita, festa do tabernáculo, né? Cultos em que entra com a arca, não sei se vocês já viram isso, né? Cultos que tem uma arca da aliança lá atrás. Gente, nós não somos judeus. Pastor com kippah, já viu isso? Usando aquele chapeuzinho judeu. Nós não somos judeus. Não somos judeus. Nós somos cristãos. E Paulo vai falando dos riscos que tem em abraçar a perspectiva judaica a partir da fé cristã. Então, ele escreve refutando isso e ele fala do compromisso e da igreja e seu ministro. Mas vamos lá, vamos separar por partes que eu acho que é melhor. Primeiro versículo aí, ele toca em um ponto extremamente sensível para muitos pastores. Muitos pastores. Que é a questão do sustento, abuso e responsabilidade. Ontem, na conversa que nós tivemos na ABP, eu citei um livro que eu lembrei na hora. Eu acho que já falei algumas vezes, que é um livro de uma repórter cristã, Marília César de Camargo, e o título do livro é Feridos em Nome de Deus. Acho que já falei sobre ele algumas vezes, que ela escreveu justamente o que Paulo trabalha nesse versículo aqui, de certa forma, que são os abusos cometidos tanto pelas lideranças de igreja, quanto de igreja sobre a liderança. Essa relação que, para muitos pastores, é extremamente sensível entre a igreja que ele pastoreia, né, e da igreja para ele, essa relação de troca. E aí o que Paulo trabalha aqui, nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Versículo é o 6, quando Paulo diz o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. E aí, nessa versão da TEB, está posta de uma outra forma. Assim, ó. Quem recebe o ensinamento da palavra, reserve uma parte de todos os seus bens em favor daquele que o instrui. Tem alguma outra versão aí, gente? Que fala um pouco diferente? Lê, John. Eu tô com o NVI a mensagem. A mensagem fala assim: vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aquele que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Tem alguma outra versão, gente? Querem compartilhar aí com a gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O termo grego que está posto aqui é katechúmenos, ou seja, o catecúmeno, aquele que está aprendendo, aquele que está nos primeiros passos do evangelho, né? Esses devem compartilhar dos seus bens, dos seus recursos com o que ensina. Porém, se aplica tanto àqueles que estão dando os primeiros passos na fé, quanto aos que já têm uma certa caminhada. Por quê? Porque essa é uma lógica que é seguida tanto por Jesus, lá em Lucas 10, quando ele envia os 70, né, a missão dos 70, ele fala que ninguém deve levar nada, né, nem duas túnicas, nem duas capas, né, porque o trabalhador, a expressão que Jesus fala o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, né, e apontando para essa realidade do cuidado de uma comunidade de fé, de uma determinada congregação com aqueles que partilham. E Paulo utiliza novamente essa mesma lógica da semeadura, escrevendo em 1 Coríntios 9, né, do 7 ao 11, quando ele fala que não se pode fechar a boca do boi que trabalha, né? Porque se ele trabalha, ele é digno de comer. Então, aquele que serve uma comunidade, a lógica é essa, deve ser sustentado por ela. Como eu falei, é um ponto sensível, porque para alguns, e eu conheço um monte de pastores, que escolheram não serem remunerados pela igreja. Servirem a igreja, mas não serem remunerados por ela, ter outras atividades.
Eu conheço já também igrejas que não admitem isso. Todos os pastores, ainda que tenham uma outra profissão, tal, se forem pastorear essa igreja, é exigência estatutária que o pastor se dedique exclusivamente à igreja. Tem quem consiga conciliar as duas coisas, tem quem acha que não, mas é um ponto sensível não apenas por isso, mas sobretudo porque coloca tanto o pastor quanto a igreja em uma situação muito delicada se não forem assumidas as posturas adequadas. Por exemplo, a gente sabe que existem muitos abusos, né, por ambas as partes, tanto da parte do pastor quanto da parte da igreja. E esse livro ele é interessante porque ele trabalha isso. Trabalha casos, por exemplo, de pastores que se aproveitam. Ela conta um caso de um pastor que ficava atrás das senhoras já aposentadas da igreja e pedia para essas. E eu conheço um caso, claro, disso, tá, gente? Real, assim, que tinha nome de pessoas, endereço e tudo mais. De que ia nas pessoas e pedia empréstimos, que as pessoas fossem ao banco, pedissem empréstimo, que contava uma história e tal. E aí as senhoras. E aí depois, quando descobriram, foram mais de 10 senhoras que ele fazia isso. Depois dizia, olha, não tenho como pagar, estou passando por dificuldades e tal. E a senhora piedosa, querendo cuidar do seu pastor, disse, não, pastor, tudo bem, a parcela é baixa, eu consigo pagar. E ele fez isso com mais de 10 pessoas. Né? Conheço lá no caso, lá no interior da Bahia. Então, existem esses casos. E eu também conheço casos que é o seguinte, a igreja fala o seguinte, ó, já que a gente faz, o pastor tem que fazer o que a gente quer. Então, escolhe tema de mensagem, faz a agenda do pastor, cobra do pastor relatório de visitação. Né? Então, o pastor precisava apresentar no conselho, eu conheço um caso assim, precisa apresentar no conselho quantas pessoas visitou, quantas aconselhou, né? Qual é o cronograma de mensagens do mês, imagine. Tudo essas coisas acontecem. E por que acontece? Por conta de avareza e mesquinhez, de ambas as partes. Né? E gera esse clima muito embaraçoso. Tão embaraçoso que, para alguns pastores, tratar de questões de dinheiro na igreja é totalmente descabido. Porque, de um lado, tem aqueles que de tanto ouvir isso, já fica ressabiado, né? Então, falou do assunto, ele já criou a resistência. E, do outro lado, tem aqueles que falam de modo irresponsável, que não lida muito bem com essa questão. Mas, assim, qual seria o caminho adequado, ao meu ver? E aí o pastor Diniz pode me ajudar também com a sua experiência e percepção. É a gente criar um ambiente de transparência, de seriedade, de zelo. Porque como é que se avalia? E o John Stott ele conta algo interessante. Ele fala que, pelo fato de o pastor não ter um supervisor, né, não tem alguém para prestar contas, ele pode correr o risco de ser irresponsável, né, de não cuidar da igreja como deveria. Mas, ao mesmo tempo, que ter esse supervisor poderia engessar. Porque outro dia até estava compartilhando com o Neto, seminarista, né, a gente tem que compartilhar algumas coisas com o seminarista. Ele estava falando com ele que existem visitações que a igreja jamais pode saber que a gente fez, porque só em falar que, olha, visitei casal fulano de tal, que ele já fala, tá com problema, tal. Então, assim, como é que se dá isso? Né? Diz e oculta, diz e expõe. Então, é algo delicado. Mas, assim, o que eu queria falar sobre isso é o seguinte, é que o trabalho de um pastor não pode ser, como é que eu posso falar? Mensurado por ativismo. Não é porque o pastor faz um monte de coisa, né, que ele está cuidando da igreja de uma forma adequada. Existem alguns sinais, existem alguns indícios para a gente avaliar se uma igreja está sendo bem cuidada ou não. Mas certamente não é a quantidade, o ativismo religioso. O pastor que fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é. Mas eu queria ouvir o pastor Diniz, aproveitando que ele está aí com a sua voz da experiência. Eu, na verdade, não tenho muito o que dizer, não. Eu tenho que escutar. Eu acho que, eu acho que o pastor deve ser supervisor de si próprio. É como um obreiro que imagina ser o supervisor das suas próprias atividades. Ele é quem tem a consciência do que está fazendo. Então, o outro, o irmão, por mais dedicado que seja, ele pode ter uma avaliação, digamos, uma avaliação do trabalho dele que seja superficial, mas o próprio pastor, se ele é consciente do seu chamado, consciente da sua vocação, ele é quem pode avaliar a qualidade e a quantidade
do seu desempenho. De modo que, se ele tem ciência disso, o que vai acontecer, o que alguém vai dizer, o que as conversas, as exigências, as cobranças, ele vai, de um certo modo, assimilar isso e é ele Deus. Então, eu digo sempre que o obreiro, o pastor, ele tem contas a prestar a Deus. Presta à igreja, sim, como instituição, até porque é importante prestar para o próprio, digamos assim, para o próprio desempenho da atividade eclesiástica, mas ele é, acima de tudo, um servo de Deus. A gente diz também servo da igreja, o pastor é servo da igreja, mas ele, antes de ser servo da igreja, é servo de Deus. Então, a Deus ele tem que prestar conta. Mas não tenho muito o que dizer, não, pastor. Eu sou mais aprendiz. Ah, tá certo. Humildade, a humildade do homem. Não, verdade. Vamos lá. John também pediu a fala agora. Obrigado, pastor. John. É que isso me lembrou um caso, não sei, mas quando... É porque o pastor ele é o mestre, né? Então eu faço muitas conexões com o papel do professor, do educador e o papel do pastor, assim. Enfim, para quem não sabe, eu sou professor, sou licenciado, né, em Ciências Biológicas. E ano passado, me lembrei de um caso ano passado, eu estava dando aula para o 7º ano e eu precisava dar uma parte que era sobre física, era convecção, calor, essas coisas assim. E quem me conhece sabe que eu sou péssimo em física. Eu fui bom em física há muitos anos atrás, quando eu estava no ensino médio, mas hoje não sou mais. Eu tive que me ralar para estudar, para compreender o assunto e poder passar para a molecada, né? Enfim, na sala de aula. E daí eu dei a aula, né? Enfim, tentei falar lá, né? Teve uma parte da turma que entendeu, teve uma menina que ela não entendeu, Marina, é o nome dela, uma aluna minha do ano passado. Aí no final da aula ela chegou para mim e falou bem assim: professor, eu não entendi o que você disse. O senhor falou as coisas, o senhor desenhou, você fez os esquemas e tal, mas eu não entendi o que o senhor disse. Enfim, seria possível depois o senhor parar de explicar de novo, né, e tal? Eu falei, tá certo, eu pesquisei outras metodologias, outras formas, e na outra aula eu reexpliquei o assunto de novo, porque eu vi que ela não tinha entendido, e percebi também que outros estudantes não tinham entendido. E aí no final dessa aula ela chegou para mim e falou bem assim: professor, obrigado por me ouvir. Eu compreendi agora que o senhor reexplicou, enfim, e agora eu consegui entender que isso acontece por causa disso, daquilo outro, enfim. E aí, da educação, né, a gente tem o conceito que é de ensino e aprendizagem, né? Porque você, enquanto professor, você ensina, mas você também tem que estar disposto a aprender. E o aluno, né, enquanto estudante, ele também aprende, mas também tem que estar, né, nesse processo de ensino, né? Enfim, e na realidade é uma troca, né? Enfim. E aí, esse rolê me fez rememorar essa parada, sabe, de ensino e aprendizagem, né? Que aqui chega a ser em outros níveis, né? Não só no nível pedagógico, né? Mas, enfim. Eu penso que baseado nessa fala do pastor Dionísio, né? O pastor, ele é como um professor, né? O professor, ele poderia dar, não, já fiz minha obrigação, corro atrás de você, né? Já fiz a minha parte, né? Mas essa questão de você se avaliar e, sobretudo, ter essa sensibilidade de você prestar contas a Deus. Porque eu acho que é extremamente complicado quando o pastor ele se submete a essa avaliação dos irmãos, até porque o pastor ele é profeta também. E vai ter momentos que ele vai falar coisa que irmão A, irmão B não vai gostar. Ele vai conduzir por caminhos da igreja e as pessoas não vão gostar. E ele precisa ter esse compromisso, né? Sobretudo consigo mesmo, diante de Deus, de fazer e arcar com as consequências disso. Só que a igreja precisa entender justamente essa questão de que o pastor ele vai prestar contas a Deus. Diga, pastor. Eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu fui pastor aqui em Aracaju, numa igreja, e depois de algum tempo eu entendi. Eu achei por bem que deveria abrir uma avaliação. Então eu criei um momento na assembleia da igreja. Aliás, fizemos uma assembleia da igreja onde eu me predispus a ouvir a avaliação dos irmãos. Eu não tive nenhuma frustração com isso, não. Mas eu ouvi muita coisa que raramente a gente gosta de ouvir, né? Então, deixei o pessoal bem à vontade para me autoavaliar, eu me autoavaliei.
e eu vi coisas boas e eu vi coisas ruins. Então, o povo foi muito direto para dizer o que achava que devia dizer. E depois que terminou, alguns irmãos disseram: pastor, não faça mais nunca isso. Isso não deve ser feito. Porque alguns irmãos, é aquilo que eu já ouvi alguém dizer, alguns irmãos experimentaram a experiência da vergonha alheia. Então, alguns irmãos passaram vergonha porque a vergonha era minha. Então, alguns irmãos falaram: é assim, é assado. Alguns fizeram algumas críticas pesadas, críticas um pouco azedas, outros elogiaram tal. Eu assimilei tudo aquilo sem nenhum trauma. Eu assimilei tudo, porque até a proposta foi minha mesma. Eu mesmo quis que a igreja me avaliasse. Mas eu levei aquilo avante, não fiz mais realmente, só fiz essa, porque um bom número de irmãos disseram: pastor, não faça mais, não faça mais. Eu entendi que não era tão edificante, não fiz, só fiz uma vez na minha experiência de vida pastoral. Mas ah, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você se submete à avaliação dos outros, você pode baixar a sua autoestima. Quando você admite que o outro, por mais azeda que seja a opinião, lhe atinge e você se deixa dominar por, e não é fácil, tem que dizer isso, não é fácil você ouvir uma opinião azeda, uma avaliação azeda em relação à sua atividade e você achar que está tudo muito bem. Não. O que é que aconteceu? Eu ouvi coisa que eu não gostaria de ouvir, reagi bem àquilo ali, reagi normalmente, tirei proveito, tirei lições, mas uma das boas lições que eu tirei é de que, de fato, a minha avaliação, a avaliação do meu trabalho, a avaliação da minha atividade, a avaliação do meu pastorado, quem faz é Deus. Sobretudo, pastor, porque uma parte dessas avaliações injustas, aí eu passo até por uma questão de experiência mesmo. Essas avaliações azedas, né, amargas, elas é fruto de injustiça. Porque, Sim, como eu falei, tem coisas do Ministério Pastoral que a gente fala, né? Fala, sim, se for, como é que você avalia o Ministério Pastoral? Por produtividade? Mas você vai falar, por exemplo, quando alguém liga: pastor, vem aqui de madrugada em minha casa. São coisas que a gente não fala, né? E exatamente. né, de quantos telefonemas a gente atende por dia, quantas pessoas, são coisas que, pastor, por não falar, na cabeça do outro, o pastor só trabalha quando está na igreja, nos cultos, O que né? você diz para o aconselhado, seja alguma coisa boa para ele ou seja uma coisa ruim para ele, você não diz isso para ninguém avaliar. Sim. Só aquela pessoa vai avaliar. E quase sempre as pessoas que têm essa avaliação, se ela foi, digamos assim, se você deu um aconselhamento que foi positivo para o aconselhado, ele vai lhe colocar lá nas alturas. Se você deu um aconselhamento que não foi positivo para o aconselhado, ele não quis aquele que tem essa história também. O camarada quer um conselho, mas ele quer um conselho determinado. Ele já tem a definição do Ele tipo quer de conselho ouvir. que ele quer. É Exato. verdade. Então, se ele de fato recebe um conselho que não é positivo na percepção dele, essa avaliação que ele vai fazer do seu pastorado não é boa. Exatamente. Vamos lá. Fica aí, pastor, para você me ajudar. Oi. Pastor, Quem foi? pastor, sou eu. Me lembrei Opa, agora diga lá. daquela ocasião que eles disseram para Jesus. Estão dizendo. Eu nem sei qual foi o trecho que Jesus falou. Que comer da minha carne vai beber o meu sangue. Tá falhando, né, gente? Do que Jesus estava falando. Jesus disse o quê? Vocês também querem ir? Assim, como se não. Ele era tão convicto do que ele era e do que ele dizia, se a pessoa se estava agradando ou não. A mesma coisa foi em relação ao jovem rico, né? Que chegou para Jesus e disse, que veio pedir um conselho. O que é que eu faço para poder. Tá falhando, Jesus Laceni. Herdar a vida eterna.
E quando Jesus propõe lá o que deveria ser feito, ele cai fora. Pois é, eu acho que é isso mesmo. Isso. Assim, está Pastor, falhando bastante, a gente não está conseguindo te ouvir, mano. Que pena. Tá falhando. pastor, Vamos lá, vamos. Oi, quem é agora? é Coraci. Cora. Diga, Cora. Então, eu queria só colocar mais um pouquinho de tempero também nessa questão de avaliação e autoavaliação, porque nós temos culturalmente um histórico de uma avaliação classificatória, né? Na nossa, você consegue e uma avaliação bem autoritária, né? Se você consegue, se você atende às minhas expectativas, né? Você está aprovado. Se você não atende às minhas expectativas, é um histórico de assim, a gente tem uma história que passa por uma ditadura, as nossas relações políticas, as nossas relações sociais, antropológicas, todas apontam para um distanciamento muito grande, porque é preciso um exercício dialógico muito grande para que haja uma avaliação como é proposta até por Paulo Freire, até por Cipriano Lucchesi, nosso conterrâneo. A primeira vez que eu li isso, gente, eu fiquei tão... eu chorei muito, porque nós temos uma avaliação, que é a famosa, é o Enem, é uma avaliação classificatória, ela tem que existir. E você vai ser avaliado e vai ser classificado e vai ganhar sua pontuação, vai entrar na faculdade ou não. Mas também no dia a dia da escola, desde a educação infantil até o ensino superior, é uma avaliação onde o professor não é avaliado, onde uma metodologia, essa coisa que John acabou de falar, então John é fruto de uma mentalidade em que a avaliação ela é dialógica, ela é amorosa, onde o professor se inclui na avaliação, embora é muito desgastante para um pastor, porque o pastor tem é extraterrestre o chamamento dele, não é desse mundo. Então, mas quando ele se submete a uma avaliação autoritária, não é? Então, a Igreja Batista ela tem essa formação democrática, mas nós não temos um exercício da democracia estabelecido na Igreja Batista enquanto instituição, não temos. Temos, mas ainda é como se estivesse ainda na infância, mesmo tendo passado tanto tempo. Então, quando nós colocamos um grupo de pessoas, então, por mais, pastor Ednizio, que tenha sido duro para você, você iniciou um exercício, iniciou uma prática que ela precisaria de bastante tempo para amadurecimento. E, só para terminar, eu tive uma experiência num lugar extremamente antidemocrático que eu estudei. Era uma educação bem numa escola chamada Palavra da Vida. Não sei se vocês já ouviram falar. E ela é bem neoliberal, ela é bem norte-americana em tudo que faz, em tudo, no pensamento da escola. Inclusive, eu ouvi tantas posições bem racistas, né, quando eu estava nessa escola. E aí, quando chegou um professor novo, e eu também estava assim, muito decepcionada com a igreja, eu lembro que eu falei para esse professor que chegou novo, não era ainda, ele ainda não estava adaptado ao modelo da escola, e nem eu. Aí eu disse a ele, olha, eu não acredito em Deus, não acredito em pastor, não acredito em igreja, não acredito em ninguém. Se você quer continuar, na época eu estava me sentindo assim, então, se você quiser essa relação, eu quero que você esteja bem consciente da pessoa com a qual você está lidando. Agora, se você quiser dialogar, eu estou aqui. Então, essa pessoa resolveu dialogou comigo muitas vezes, em separado dos outros alunos. E eu lembro que quando ele por conta do que ele foi exposto, ele cometeu o maior de todos os pecados nas igrejas evangélicas,
eu lembro que ele me preparou para o perdão que a instituição que eu estava inserida precisava, que o meu relacionamento familiar precisava. Então, ele foi meu pastor naquele momento, ele resolveu caminhar comigo. E quando aconteceu com ele, a minha primeira reação foi fruto do investimento dele na minha vida. Então, eu tive com ele a misericórdia que ele teve comigo, a graça que ele teve comigo, o amor que ele teve comigo. Então, eu acho que nessa relação pastoral, o pastor sofre sempre, sofre muito, porque ele é um chamamento extraterrestre, não faz parte aqui dessa... E ele está aqui pisando nesse chão, né? Mas eu acho que vale a pena esse exercício dialógico que você vive, pastor Lázaro, que o pastor Ednísio semeou na Igreja Batista Alvorada, não é? Sempre vai valer a pena. É duro, mas vale a pena. Vale sim. Vamos lá. Obrigado aí, gente, pela partilha. Mas vamos seguir. Fiquem aí para compartilhar mais. Então, assim, nesse primeiro momento, o que eu acho que a gente deve cuidar é justamente com os extremos, né? Existe sim um caminho equilibrado, saudável para tudo isso, mas eu creio que tanto o pastor, como o pastor Diniz falou, deve se policiar quanto a igreja também, né? E avaliar os nossos métodos avaliativos. A gente vive nessa sociedade da produção, do desempenho. Então, quanto mais produção, quanto mais desempenho, melhor. Mas nem sempre é assim, porque, né, como o próprio Cora falou, existem coisas que eles acontecem tão sutilmente que não tem como ser avaliado, né? Mas vamos seguir. Esse é o versículo 6 apenas. Paulo segue, né? Versículo 7 em diante. Agora eu faço um recorte do 7 e 8. Né? 7 e 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então perceba que ele começa falando da semeadura com relação ao pastor. Né? O pastor que está semeando o trabalho dele na comunidade, ele deve colher dessa própria comunidade. É isso, essa lógica que Paulo está falando. Não é justo que um obreiro que esteja se dedicando ao cuidado de uma determinada comunidade, ele não receba os frutos dessa comunidade. E aí ele pega essa mesma lógica e leva agora para algo que ele vai trabalhando desde o capítulo 5, que é a questão entre carne e espírito. Né? A lógica é a mesma. Vamos lá. Então o apóstolo sai de algo específico, que é a questão do pastor, para algo geral. E ele volta ao dilema da carne e do espírito. É algo que permeia a carta aos Gálatas da metade para o final. Né? Ele vai falando isso da metade para o final e vai construindo. É uma característica de Paulo, que ele pega um conceito, ele vai construindo e dando exemplos, e fazendo aplicações. Tá? E aqui a aplicação da semeadura é justamente nessa questão, carne e espírito. E o apóstolo apresenta a carne, interessante isso, ó, a carne e o espírito como dois campos que podem ser semeados. Né? Duas áreas de nossas vidas, né? ou duas nuances da mesma vida que temos, que nós podemos semear, tanto a carne quanto o espírito. Então ele já foi muito claro no capítulo 5 sobre os exemplos das práticas da carne e do espírito. Mas retoma aqui para nos lembrar algo fundamental, gente. As consequências são inevitáveis. Né? É aquela questão, mas Deus não perdoa? Certamente perdoa, mas colhemos os frutos. Certamente a graça de Deus nos alcança, as misericórdias se renovam a cada manhã, mas existem coisas que nós fazemos que vamos colher os frutos. Né? Mesmo perdoados por Deus, mesmo tendo as misericórdias se renovando sobre as nossas vidas, mas existem coisas que a gente faz que a gente paga o preço por isso. Né? Então aqui, justamente nesses dois versículos, eu percebo a necessidade das disciplinas espirituais. Né? Tem um livro clássico do... esqueci o nome dele, vou lembrar já. Que é Disciplinas Espirituais. Esqueci o nome dele. Foster. Alguma coisa Foster. Eu sei o primeiro nome dele. Richard Foster. Richard Foster, exatamente. Isso aí. Não? Não é isso, não? Levanta um pouquinho mais aí, Marcos. Richard Foster é Celebração da Disciplina. Isso, exato. Eu tenho ele aqui. Peraí que eu vou pegar. Disciplina espiritual é essa.
Esse é de Donald Whitney, pastor. Eu ia pegar antes, esqueci. Esse, clássico. Eu acho que todo mundo, em determinado momento da vida cristã, deve ler esse livro, estudá-lo. Eu estudei um tempo com os jovens lá em Salvador. Que ele é interessante. Esse eu não conheço não, Marcos. Esse aí eu não conheço. Cheio de Foster, Celebração da Disciplina. Né? O meu, O caminho do crescimento espiritual. Oi? esse aí do Richard Foster, eu perdi, não sei, aqui em Mas não é casa. esse não, viu? Não é esse aqui Agora, não. esse autor aqui cita esse aí. Ah, é, né? Esse cita esse. É, o Foster é clássico, né? Ele é bem esse é o antigo, clássico, assim. E o que é legal, e acho que é o que o Paulo está trabalhando aqui, é que essas disciplinas espirituais elas não surgem na conversão. Não é algo que vem no pacotão. Até me converti a partir... Não, são coisas que ele trabalha como celebração da disciplina. Celebração da disciplina, John. Ele trabalha como algo que a gente precisa construir. Né? Eu até coloquei aqui. A gente precisa construir. Então, assim, semear pela carne, eu cito aqui Stott, essa primeira frase aqui de Stott, né? É trabalhar por ela, que é semear na carne. Acariciá-la, aconchegá-la, afagá-la, né? Em vez de crucificá-la. Não podemos esquecer que vivemos em um corpo em queda. Ou, como dito em outro lugar por Paulo, né? Romanos 7, um corpo para a morte. Que naturalmente vai nos inclinar para os pecados. É muito comum a gente ouvir uma seguinte frase hoje, né? Não, se está te dando prazer, está te fazendo bem, continue fazendo. Só que a gente precisa avaliar o que é isso que está fazendo bem ou não, né? Como assim fazendo bem? Gerando um prazer momentâneo, gerando uma satisfação momentânea, nem sempre aquilo que produz um prazer momentâneo, uma satisfação do momento, é algo bom para a gente. Talvez seja bom naquele momento, mas a médio e longo prazo, não. Mas aí, semeando, precisamos tomar muito cuidado com as nossas... E aqui é interessante também, só gente. As nossas razões, direitos, desejos e prazeres. Não porque essas coisas sejam ruins em si, né? Mas são oportunidades que encontramos na carne para justificar atos pecaminosos. Né? Eu vou voltar aqui já nas celebrações da disciplina. Mas, assim, isso aqui eu vejo muito, gente. E isso, essas razões, direitos, desejos e prazeres, elas são um ambiente perfeito para a gente esconder pecados. Vou dar exemplo. Alguém é grosseiro com alguém, é estúpido, é violento e justifica. Não, mas eu estava na minha razão. A gente ouve isso às vezes. Não, eu estava na minha razão, eu fiz o que eu estava... É meu direito. Né? Não, é meu direito, eu lutei pelo meu direito. E assim, não estou dizendo que a gente deva abrir mão sempre das nossas razões ou dos nossos direitos. Mas às vezes a gente se esconde atrás disso para ter comportamentos pecaminosos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que a carne, como o Paulo está falando, né? Semear na carne é algo muito sutil. E que se a gente não estiver atentos e vigilantes, nós vamos entrar no auto-engano. Que é quando eu sei que algo está errado, mas eu justifico com argumentos que são lícitos. Por exemplo, alguém que sofre agressão de alguém e revida, a gente pode falar, não, é justo, né? Ele recebeu a agressão e revidou. Só que assim, nós que somos cristãos sabemos que nem todo revide ele é lícito. Por quê? Porque nós temos compromissos em outras esferas e que nós podemos muito bem justificar um ato pecaminoso naquele direito que nós temos, em nossas razões. Né? Volto a falar, não sou nenhum demagogo e dizer que nós devemos apanhar e deixar por isso mesmo, não estou dizendo isso. Mas só estou falando que esse semear na carne, às vezes é muito mais sutil do que a gente imagina. Às vezes somos fisgados por comportamentos pecaminosos, né, e presos a eles justamente porque estamos em um corpo de morte. Né? Paulo fala disso quando ele utiliza argumento para falar da lei. Ele fala assim, não, a lei é boa. O problema é que eu estou no corpo mau. A lei é boa e santa. Eu que sou pecador. Então essa lei que é boa, encontrando a ocasião na carne, gerou pecado. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aqui que Paulo está falando de semear na carne. Porque são coisas que, por exemplo, como eu falei, ter razão, ter direitos, ter desejos e sentir prazer não está errado em si. Mas tem coisas que produzem prazer, tem coisas que satisfazem desejos, tem coisas que estão
respondendo a nossa razão e o nosso direito que são pecaminosos. Ficou claro, gente, que eu tentei falar aí ou confuso? Né? Então, assim, quando Paulo fala de semear a carne, está falando justamente isso. Tem coisas que estão dentro desses exemplos que eu dei aqui, que, na verdade, o que estamos fazendo é criando um ambiente confortável para um corpo que é pecador. Né? Acariciando uma carne que é tendenciosa ao pecado. Então, quando eu estou atento a isso, mesmo que eu esteja em minha razão, mesmo que eu esteja no meu direito, eu posso recuar justamente para não semear aquilo que em mim é pecaminoso. Então, o indivíduo que já é violento por si, se ele encontra uma razão para o seu ato violento, ele vai fazer isso. E ele pode tentar se justificar, dizendo, não, eu fui provocado. Mas aí é algo que nós precisamos vigiar. Porque quem vai avaliar isso somos nós. Somos nós mesmos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vou seguindo, hein? Agora é o oposto, né? Semear no Espírito. Então, o que é semear o Espírito? É andar e pensar naquilo que Paulo chamou de coisas do alto. Né? Assim como a semeadura é algo intencional, o cultivo das práticas espirituais também. E como eu falei, não vem no pacote de conversão. Então, eu me converti, já me tornei um hábil orador, né? Alguém que tem uma vida de oração muito intensa, um habilidoso conhecedor das Escrituras. Não, gente. Me converti e pratico. E aí que entra esse livro que eu falei das disciplinas espirituais. Eu começo um exercício de disciplina espiritual. Certo? Então, as práticas como oração, leitura da palavra, serviço e comunhão são desenvolvidas intencionalmente. Não há como aprender a orar a não ser orando. Não tem como ter um aprofundamento nas escrituras se não houver dedicação em ler, estudar, ler bons livros e comentadores. Né? Não há como ser servo cristão sem separar um tempo de qualidade e desejo de servir, e a comunhão nasce dessa aproximação intencional que nos tira do eu e nos coloca em comunidade. Então perceba que essas 4 práticas espirituais, né, oração, leitura da palavra, serviço e comunhão, todas elas são desenvolvidas intencionalmente. Intencionalmente. Não tem um aplicativo auto-executável. Eu preciso me esforçar. E é disciplina mesmo. Né? Paulo, ele escrevendo Timóteo, se não me falha a memória, ele utiliza 2 analogias, 3, né? Que é do agricultor, do atleta e do soldado. Né? Apontando que para essas 3 coisas depende de um esforço. Né? Você não é só você comprar um terreno e esperar que lá vai nascer a fruta que você quer. Não, você tem que comprar o terreno, tem que preparar a terra, né, escolher a semente, plantar e esperar e vai dar o fruto. Ok, mas tem esse processo. Né? Assim como o atleta. Eu estava vendo alguém comentando que aquele corredor Bolt, não sei o nome dele, ele fala que ele ganhou milhões, e se separar o seu tempo de corrida, isso, dava menos de 2 minutos. Porque como ele, naqueles 50 metros, né, um tiro, são segundos. Então, em mais ou menos de 2 minutos, o cara tinha faturado milhões. Mas aqueles 2 minutos correspondem a uma vida inteira de treinamento nos bastidores. Para 15 segundos, 5 segundos, né, 3 segundos de corrida que ele faz, tem ali por detrás uma vida inteira de dedicação. Assim são os nossos frutos espirituais. Os homens e mulheres de Deus que a gente admira, né, que a gente vê nos púlpitos, que a gente vê em performance, que a gente ouve as canções, que a gente lê os livros, às vezes a gente tem um recorte de uma vida de dedicação, de negação, de preço pago nos bastidores. E uma palavra sábia, às vezes, o fulano de tal tem uma palavra sábia, né, uma palavra que abençoa, a gente está vendo aquela palavra ali como se fosse, veio do alto, né? Pá, bateu, lógico que vem do alto, tá, gente? Estou dizendo que não. Mas eu gosto do exemplo que foi dado pelo Spurgeon. Conta que o Spurgeon, falando para seminarista uma vez, ele diz o seguinte, e é interessante, eu gosto sempre de citar isso porque eu acho que aponta muito para essas disciplinas espirituais. Ele falou o seguinte, que o milagre de transformar a água em vinho é feita por Deus, sem dúvida. Deus que faz, ele é poderoso para fazer com que a água se transforme em vinho. Mas o exercício de manter as talhas cheias de água é nosso. Legal isso, né?
Assim, é Deus que inspirou, o homem de Deus falou. Ok, mas aquele homem de Deus ali que falou tão bem, que nos ensinou, que nos esclareceu, que nos abençoou, ele tem uma vida de dedicação, de estudo, de preparo, de zelo, de cuidado, de atenção, de uma série de coisas que não está à mostra, está por detrás, que a gente não vê. A gente só colhe os frutos. Assim acontece com todos nós. Não adianta, não seremos homens de Deus, mulheres de Deus, bons servos, se não nos dedicarmos às disciplinas espirituais. Não tem como dar um bom testemunho de Cristo se nós não andamos com Ele. Fato isso. E eu acho que é exatamente isso que Paulo está nos ensinando aqui nas disciplinas espirituais. Porque se você semear na carne, você vai colher coisas da carne. Sabe aquela pessoa que passa 20 anos na igreja e continua a mesma pessoa? Birrenta, implicante, gera contenda, a pessoa sempre é problemática, está em um ministério e cria problema, vai para outro ministério e cria problema. Por quê? Porque a pessoa que semeia na carne. E é inevitável, gente. Inevitável. E o contrário é verdade. A pessoa que semeia espiritual, que se dedica, se aplica, que quer aprender, automaticamente ela vai escolher aquilo. Vai colher aquilo. Às vezes demora um pouco, mas vai colher. Exatamente isso que Paulo está nos ensinando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? 12 e pouca, pastor. Quem vai querer comentar mais nada? Vou seguir para o final, gente. Então, Paulo fala como consequência, né? Aquele que semeia na carne, colhe destruição, né? Existem coisas que fazemos aqui que ecoam para a eternidade, que podem ser coisas boas ou ruins, né? Se vivemos para satisfazer os desejos da nossa carne, certamente colheremos as consequências disso em nossos relacionamentos, em nossa carreira profissional, acadêmica, saúde física, emocional e espiritual. E aí Paulo chama isso de colheita de destruição. Eu conheço, e eu já falei isso algumas vezes aqui, de pessoas que querem viver em um lar de paz e não semeia nada para que aquilo seja um lar de paz. Né? Não fazem absolutamente nada e ficam reclamando, lá em casa é uma confusão o tempo inteiro, e às vezes é ela mesma que semeia essa confusão. Né? Então, Paulo fala isso, olha, cuidado, porque às vezes o fruto que você... Não sempre, tá, gente? Eu não quero dizer aqui que não existem outros fatores que cooperem com isso, mas às vezes a pessoa colhe uma amargura que ela mesma semeou. Sobretudo em relacionamentos, gente. Sobretudo em relacionamentos. Né? Uma pessoa que é egoísta, que é vaidosa, que não consegue dialogar sem que haja violência, quer colher algo diferente. Está escrito lá em Provérbios, quem semeia... Provérbios, né, gente? Quem semeia vento pode tempestade. É isso? Então, Paulo fala que isso é colheita de destruição, né? Colherá para a destruição. E se cultivarmos, porém, os frutos, a semente do fruto do Espírito, teremos consequências da vida eterna. E começa aqui, importante a gente falar isso, que a vida eterna, Paulo fala que já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, isso desdobrará para a eternidade. Mas tudo isso depende do que nós estamos dispostos a fazer. E aqui eu insisto, são ações intencionais. Intencionais. Eu resolvo fazer aquilo. Tá? Caminhando para o final, viu, gente? Segura um pouquinho a imagem que a gente termina já já. Então, compromisso com o bem. Né? A última parte aí que Paulo fala, que eu separei essa perícope aí, todas elas baseadas naquele princípio lá do início, tá, gente? Da semeadura. Que o homem semear, isso que ele colherá. Versículos 9 e 10. Você pode ler para a gente aí, Dani? Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, obrigado, Dani. Esse está muito claro, mas eu separei aqui algumas coisas que Paulo destaca. Né? Mais uma vez, ele muda de assunto, mas segue a mesma lógica. Perceba, ele começou falando da questão do pastor, né, do líder da sua comunidade. Depois ele retoma um assunto que ele trabalha no capítulo 5, que é na carne do Espírito. E agora ele fala desse nosso compromisso com o bem. Certo? Perceberam a lógica aí, né? Seguindo sempre essa lógica. Olha, o pastor que semeia numa comunidade, ele deve colher dessa comunidade. Vocês que estão nesse dilema carne e espírito, se vocês semearem na carne, vocês colherão a destruição. Mas se semearem no espírito, colherão a vida eterna. E agora ele fala, pois bem, semeiem o bem. E aí ele utiliza alguns conselhos que eu quero destacar aqui para a gente conversar rapidamente. Primeiro ele fala, olha,
não nos cansemos de fazer o bem. E eu destaquei justamente cansemos, por quê? Porque a gente cansa, às vezes, de fazer o bem, né, gente? Ou não? Ser bonzinho cansa. E tem gente que sabe que somos bonzinhos e aproveita. E dá uma canseira, às vezes, né? Mas Paulo fala, não se cansa. Porque, na verdade, o Evangelho, e é sempre bom lembrar isso, o Evangelho não é uma proposta pós-morte. Né? Ah, você vive o inferno aqui porque depois que você morrer, você vai para o céu. Não é isso. O Evangelho é uma proposta de vida. E como é uma proposta de vida, ele se aplica, se desdobra em ações práticas em vida. Então, é o que o Tiago fala. Você não pode dizer para alguém, ó, Deus te abençoe, vai em paz, se esse indivíduo está com fome, está com frio, né? Está sofrendo com alguma coisa. Então, para esse indivíduo, o Evangelho é uma proposta espiritual, mas é uma proposta material também. E essa proposta material, essas ações, elas são atos de bondade. Que aí alguém pode falar o seguinte, ah, não, mas sempre tem alguém que vem tirar proveito, sempre tem alguém que abusa, né? A gente procura fazer algumas coisas aqui para ajudar e sempre vem aquele abusado. E Paulo fala, não é por conta desses que nós vamos desistir de fazer o bem. E o mal sempre triunfa em nossas vidas quando a gente deixa que ele prevaleça. Continuar fazendo bem é um ato de resistência frente ao mal. E aí o conselho serve, não se cansem de fazer o bem. Segundo, porque no tempo certo vocês escolherão. E assim, gente, esse ano, eu tinha alguns projetos para esse ano sobre duas ações da nossa igreja. Um é sobre o reforço e o outro é sobre os pequenos grupos. Por quê? Porque eu já estava vendo os sinais de tempo de colheita nesses dois projetos que a igreja começou. Só que aí veio a pandemia, né? A gente planta mais bela roseira de quiar, e aí vem a roda viva e carrega a roseira. A pandemia foi essa roda viva, né? Mas a gente estava vendo já alguns sinais, né? Por exemplo, a nossa comunidade, como a nossa igreja já estava sendo percebida por algumas pessoas ali próximo ao redor da igreja, né? Que já tinham um legado da casa de apoio, de todo o reconhecimento da casa de apoio, e agora pelo reforço, né? Algumas pessoas que já conseguiam isso. Então, nós não estamos interessados em barganha, não estamos fazendo isso para barganhar absolutamente nada, mas é como Paulo fala, se você é um agente do bem, mais cedo ou mais tarde você vai colher alguma coisa disso. Né? E o outro é pequenos grupos, os cultos nos lares, que muitas pessoas já dando testemunho de como isso tem sido uma bênção, e nós estávamos pensando em fazer outros grupos e tal. Então, assim, que Paulo fala, não se canse de fazer o bem, porque se você está comprometido em fazer o bem, no tempo certo você vai colher. Aqui eu dei exemplos da nossa vida em comunidade, mas a gente pode levar isso para várias áreas de nossas vidas. E aí vem o próximo conselho, não desanime. Não desanime. Se a gente for pegar, pessoal, e aí mais uma vez em todas as áreas de nossas vidas, sempre teremos motivos de sobra para desistirmos de fazer o bem. Sempre teremos. Sempre teremos motivos para não ser misericordioso, sempre teremos motivos para não amar, sempre teremos motivos para não investir, sempre teremos. E aí o conselho fala, não desanime. Não desanime. Quarto, e faça o bem a todos. E aqui eu separei os 4 e 5, porque quando a gente lê isso aqui, eu vejo geralmente as pessoas falando o seguinte, mas principalmente aos domésticos da fé, sem dúvida. Mas nós precisamos romper as barreiras. O primeiro conselho é faça o bem a todos. Né? E aí a gente vê isso mais uma vez, eu cito esse exemplo, tanto da cesta básica, que pegando o exemplo da nossa igreja, quanto do reforço. Sempre ouço algumas pessoas dizendo o seguinte, ah não, para que fulano venha para a igreja tal. Sem dúvida, gente, nós somos crentes, nós queremos que as pessoas venham e conheçam a nossa igreja e participem da nossa igreja. É fato. Mas a gente não utiliza alguém como uma barganha para que as pessoas venham para a igreja. Não pode ser assim. Se ao verem o nosso testemunho, essas pessoas se encantarem, se converterem a Cristo e virem, ótimo, serão bem-vindos. Mas nós não podemos fazer o bem como uma espécie de barganha. Não é isso que o Evangelho nos ensina. A gente não dá uma cesta básica, a gente não presta um serviço de educação para as crianças com intuito, né, ou como uma troca que as pessoas venham para a igreja. Não, nós fazemos o bem pelo bem. É correto fazer isso, é justo que façamos isso. Se as pessoas quiserem vir, ótimo, como eu já falei, ótimo. Mas não pode ser uma barganha. Nós fazemos o bem porque entendemos que o bem deve ser feito. Né? Nós damos o pão não porque somos bonzinhos,
é porque é justo que uma família tenha pão sobre a mesa, que uma criança tenha uma atenção de qualidade. E esse é o compromisso com o bem, certo? Então, alguém quer comentar alguma coisa aí, gente? Vou caminhar para a conclusão, então. Ronaldo Batista, fala. Não, o meu saiu do ar há pouco e somente consegui agora. Estou sem Pronto, condição de verificar o que passou. tá certo. Então, eu vou caminhar para a conclusão, gente. Dessa perícope aí, eu queria tirar algumas lições, certo? Quais são as lições? Liga aí que é hora da revisão. Quem se formou aí com o Telecurso 2000 é assim que diz. Então, vamos lá. Primeiro, a lei da semeadura é real, certo? Não adianta você querer colher coisas boas se você tem sido um agente do caos. E aí eu dou o conselho de Paulo: examine, pois, cada um a si mesmo. Como irmão, como irmã, como filho, como pai, como mãe, como cônjuge. O que é que você tem semeado? Né? Seus relacionamentos, sua vida acadêmica, profissional. Porque, assim, é óbvio, mas é um óbvio que às vezes não está tão claro para a gente nesse momento da vida. Caos que você tem enfrentado, esses problemas, será que você não é o causador dele? A causadora? Primeira coisa que Paulo deixa claro para a gente é isso, que a lei da semeadura ela é real. Certo? Segundo, a igreja precisa compreender a sua responsabilidade com o seu pastor e o seu pastor com a sua igreja. Certo? Então, assim, é uma via de mão dupla. E que a gente precisa ter uma tranquilidade para lidar com isso. Uma honestidade, uma seriedade. Como o pastor Diniz falou, olha, eu fui muito honestamente abrir o coração para a igreja, pelo menos foi o que eu interpretei. O pastor ele não falou, mas eu interpretei. E algumas pessoas não foram tão honestas e fiéis. Aproveitaram a oportunidade para ser perversas. E eu sei que acontece isso. Existem comentários que são perversos e que as pessoas procuram oportunidade para fazer isso. Então, eu acho que quando há uma responsabilidade, um compromisso, o pastor falou da questão do pastor que tem que ter com Deus, e a igreja também, cada membro tem que ter esse compromisso diante de Deus. Né? Segunda coisa. Terceira coisa, a importância das disciplinas espirituais para a boa semeadura. Né? Se somos cristãos, gente, nós temos que estar identificados com Cristo. Temos que nos parecer com Cristo. E isso não é opcional. Eu tenho dito em nossas reflexões que não existe em nossa comunidade de fé os super crentes, os meia-boca e os fuleiros. Não existe isso. Não existe essa classificação. Todos nós somos chamados para ser cristãos. E no discipulado cristão nós temos uma única referência, que é Cristo. Se um cristão, e aí não pegou nada do que eu falei, pegue isso. Se um cristão não estiver comprometido em ser semelhante a Cristo, ele não é um cristão ainda. Ok? Nossa referência é Cristo. E as práticas das disciplinas espirituais nos ajudam nessa tarefa. E, por fim, o bem é um compromisso cristão. Por que você faz o bem? Porque é certo. Ah, mas fulano não merece. Eu sei, mas o certo é isso. Ah, mas você não se cansa, não? Canso, mas eu não posso me cansar, porque é certo fazer isso. Então, o cristão ele faz o bem porque é certo. Está comprometido com a justiça porque é certo. Ainda que viva em um mundo injusto, ainda que viva em um mundo perverso, ainda que às vezes escolha até maldade do bem que semeia. Mas isso não pode fazer com que a gente desanime, porque nós estamos comprometidos com Jesus. Nós entendemos que a nossa recompensa vem dele. Vem dele. Ok, gente? Terminei aí a minha parte. E antes de encerrarmos, eu queria ouvir aí as considerações das irmãs e dos irmãos. Quem fala? John. Não sei, mas na minha cabeça eu fiz uma ligação com um texto que talvez não tenha muito a ver. Mas essa parte de, de praticar disciplinas espirituais, enfim, e de praticar o bem. E principalmente a tradução aqui da mensagem, nesse versículo 7, que fala, né? Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e Deus, colherá o mal. Isso me lembrou um pouco aquele texto de Mateus 6, no final. Eu sei que aquele texto, enfim, né, no final é sobre ansiedade, sobre descansar em Deus, enfim. Mas eu compreendo, enfim, né, enquanto uma pessoa
com ansiedade e todo esse rolezão, né? Que quando a ansiedade ela ataca, você não consegue pensar nos outros e você fica focado só em você e resolver os seus problemas, né? Tendo que você tentar procurar tantas soluções ao mesmo tempo que você acaba ficando muito confuso e não consegue resolver merda nenhuma, né? A ansiedade para mim é isso. É, e daí o texto ele fala, né? Mas não se preocupe com essas coisas, né? Busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E aí eu fico pensando nisso, sabe? E aí me levou aquele texto de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, amor e justiça, né? Enfim. Alegria. E aí alegria, desculpa, paz, amor e alegria. E aí isso e aí quando o senhor foi falando, né, foi falando sobre essa questão de praticar, né, as disciplinas espirituais, de fazer bem ao outro porque isso é o certo, né? É, na minha cabeça deu esse clique nessa essa conexão, essa ligação, né, daquele texto, né, de que é isso, sabe? Não tem outra opção pra gente. A Bíblia é muito objetiva, né? Enfim, o que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, os resultados, eles virão, né? Enfim, a gente não pode ficar muito preocupado com isso ou fixado nisso, né? Porque a partir do momento que a gente fica fixado nos resultados, a gente está deixando de semear os dons, as disciplinas espirituais, e semear no espírito, a gente está semeando na carne, porque a gente está esperando o retorno para a gente, né? Enfim. E é um exercício muito difícil, sabe? É muito difícil você, enfim, sabe? É, conseguir se desligar e se desconectar dessas coisas e servir somente pelo serviço porque isso é o correto, porque isso vai fazer com que outras pessoas cresçam em espírito, vai fazer com que outras pessoas cresçam, não só em espírito, né? Mas, enfim, né? Consigam a chegar em lugares, por exemplo, você abrir uma escola de alfabetização na igreja vai poder fazer com que, né, essas pessoas elas aprendam a ler e escrever e elas conseguir emprego e aí por aí vai, né? Enfim, faz com que a comunidade ela gire, né? Faz com que ela cresça, né? Enfim. E aí é necessário que você doe tempo, é necessário que você doe material, é necessário que você faça isso, faça aquilo, nananana, enfim. E se siga nesse exercício dessas disciplinas, né? Enfim. E é isso, né? Porque no final das contas é paz, é amor e alegria, né? E não tem outro caminho senão esse, sabe? Assim, não existe outro caminho a ser seguido, né? Na sua fala, João, destaco duas coisas aí que me chamam a atenção. Primeiro, essa questão do egoísmo. E quando a fala de minha ontem, né? Eu brinquei dizendo que sinônimo de pai é culpa, né? De mãe é culpa. Não tem como ser pai e ser mãe sem ser culpado, sentir culpado em algum momento. Mas cristão também. Nós cristãos estamos o tempo todo culpados. Né? Será que a gente fez? Será que isso? Será que aquilo? E uma das coisas que aguçam essa culpa é se sou egoísta ou não. A gente sabe que não tem como ser cristão e ser egoísta. Mas como é que a gente separa isso, né? O que você falou. Egoísta é aquele que pode dar, escolhe não dar. Que tem para dar e não dá. Se eu não tenho como dar. Não tem egoísmo nisso. Né? Por exemplo, se eu estou em uma crise de ansiedade, eu não tenho como pensar no outro. Estou em caos comigo, eu estou pensando em mim. É porque eu sou egoísta? Não, é porque eu preciso, naquele momento, pensar em mim. Se eu não tenho como dar ao outro, né? Se eu não tenho para mim, como é que eu vou dar ao outro? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas nessa crise. É a mesma coisa sobre questão de campanha da igreja, né? Vamos fazer uma campanha, as pessoas constrangidas. Gente, se não tem, não dá, não tem como. Ninguém precisa ficar constrangido e falar, não tem, eu queria ajudar, mas eu não posso. É ter esse constrangimento. Eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso ajudar de outra forma. Ok. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente só dá aquilo que a gente tem. E isso deve produzir paz no nosso coração. Procurar outros caminhos para servir, é verdade. Outros caminhos, outras coisas para dar. Mas aquilo ali, pelo menos naquele momento, eu não posso. Né? E outra coisa é um testemunho de aconselhamento pastoral. Eu lembro de uma pessoa, que eu falo da questão do serviço, que chegou para mim, eu acho que já contei isso também aqui, muito em crise, se sentindo culpada, sentindo que precisava melhorar, estava passando por alguns problemas. E eu falei assim, olha, você precisa servir. Você precisa separar um tempo de qualidade na sua vida, na sua agenda, para servir alguém. Porque isso faz bem ao outro, sem dúvida. Mas quando a gente serve, a gente não pode esquecer que isso faz bem a gente também. Né? Ter uma bênção na vida de outra pessoa. E as meninas do reforço podem dizer o feedback que recebe das crianças.
não tem preço, gente. Não tem como pagar aquilo. Né? E aquilo que faz bem só às crianças, não certamente faz bem também a quem está servindo. Né? Porque essa lei da semeadura. Quando você faz bem a alguém, você colhe isso. Você colhe isso. Então, mas eu quero ouvir mais. O feedback só em cima da fala de John. Pastor Dionísio. Eu estava observando aqui o seguinte, que a atividade de fazer o bem, o ato de fazer o bem, eu diria necessariamente é um ato cansativo, que cansa. Fazer o bem é uma atividade que desgasta. Talvez seja essa a necessidade, talvez seja por isso a necessidade de que alguém que faz o bem tenha um tempo para o retiro pessoal, para se isolar. E eu vi recentemente nessa pandemia algumas situações interessantes. Médicos, pessoas da saúde, da área de saúde, que deram a vida ali, se desgastaram, mas essas pessoas não podem se esquecer de si próprias. Elas precisam se afastar por um tempo para recuperar energias. Então, quando o apóstolo fala que nós não devemos nos cansar, ele está tendo em mente que essa atividade, mesmo não sendo uma atividade física exaustiva, ela é cansativa, ela pode desgastar emocionalmente a pessoa que assim está a fazer. Então, o cansar pode ser um verbo próximo do verbo desistir, do verbo tirar a vida, tirar a alma. Se você, de fato, estiver numa atividade intensa de fazer o bem, você pode se desgastar ao ponto de não mais querer persistir, de não mais querer continuar. Eu vi médicos que desistiram, pediram demissão. Médicos que pediram demissão. Agora, recentemente, eu tive essa questão dos incêndios no Pantanal, e que é uma atividade cansativa para querer apagar o fogo, para proteger os animais, para proteger o meio ambiente, essa coisa toda. De modo que se o profissional da atividade pastoral, estou aqui usando a palavra profissional, se o profissional da atividade pastoral não tiver cuidado, ele também desiste, porque é uma atividade cansativa, dar-se ao outro, não é uma coisa para ser tão intenso ao ponto dele não dar tempo para si, não reservar tempo para descansar. É só um detalhezinho. Eu falo na questão do retiro pessoal. Tá, exatamente. Atividade pastoral não é para amadores, né? Para pastor Ednise. Gente, tem até um livro escrito sobre isso, né? Esgotamento espiritual, que fala sobre isso aí. E na psicologia, diz que é o Bornhaus, como é o nome lá que diz? O transtorno que pode alcançar burnout, um negócio desse aí. Mochila. É síndrome de burnout. Eu não sei dizer esses nomes, não. Eu não sei falar português, quanto mais esses nomes aí. É canseira, Aí eu dá uma tento dizer que canseira. os irmãos traduzem. Então, esse fato que o Constantino levanta é importantíssimo nesse encerramento dessa discussão aí, pastor Lázaro. Quem cuida precisa de cuidado também, senão, como diz o ditado popular, ele papoca como sapo pelas costas. Ô, pastor. Sim? Pastor Lázaro. Pode falar, pastor. Eu achei interessante que você usou a palavra, está no texto, no seu texto aí, no sentido não nos desanimarmos, não é isso? E se a gente pegar essa palavra, vai ver que é tirar a vida. Se ânima é vida, tirar a vida. Então, a gente não pode tirar a própria vida, desgastar a vida, acabar a vida. O apóstolo Paulo fala, né, no sentido de gastou-se, deixaria se gastar na evangelização, na pregação do evangelho. Mas é preciso ter cuidado para que a gente, de fato, veja que em fazendo bem, aconselhamento, orientação, encaminhamento, essa coisa toda, isso vai tirando um pouco da vida do próprio servo de Deus, do próprio obreiro, e ele precisa também ter a devida atenção para si, determinar a atenção para si próprio.
Eu lembro, pastor, você falando isso aí, eu lembro que uma fase da minha vida, do ministério, eu estava naquela de bater o escanteio, correr para cabecear, defender, fazendo tudo, né? Mil coisas. Aí o pastor mais experiente falou assim, filho, você não é o Messias. Você não vai salvar todo mundo. Você não é chamado para isso. Não tem a síndrome de Cristo. Aí eu parei e falou, pois você não vai resolver todos os problemas. E ele falou exatamente isso que o senhor falou, pastor. Porque assim, enquanto você não tiver vida para compartilhar, você vai ter um agente de morte. E aí, assim, a gente conversou bastante sobre isso, um pastor mais experiente, ele falou que existem muitos pastores, ele falou exatamente do ministério pastoral, que ele perde a alegria do ministério, né? Deixa de fazer com vida justamente porque ele não conduziu essas coisas da forma certa. Perfeito. E aí, só para conduzir para o final, eu lembro que uma vez eu conversando com alguém sobre férias pastoral. E aí eu achei, pastor tira férias? Né? Como se o pastor ele fosse esse que todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa de retiro, todo mundo... Pastor não, tem que ser aquele que está ali o tempo inteiro. Desde essa conversa que eu tive com esse pastor, eu compreendi que algumas coisas não é capricho, não é vaidade, não é... É só para que continue tendo vida, para que continue sendo prazeroso, para que continue sendo alegria, para que continue sendo uma bênção. Eu conheço um montão de pastor aí que, infelizmente, na tentativa de ser Cristo, ser o Senhor, ser o Salvador, termina conduzindo o ministério como um peso, um fardo. E graças a Deus, desde aquela conversa, eu consegui já encarar isso, entender que não é vaidade, não é orgulho, não é preguiça, é só para que o ministério pastoral continue sendo um prazer, como é até hoje na minha vida, e não deixe de ser. Tenho conversado isso com o Neto, tenho conversado isso com o Renato, né, que são os pastores que estão mais envolvidos diretamente assim, com a comunidade, da importância da gente prestar atenção nisso, porque, enfim, se a gente não cuidar, a igreja, que deveria ser uma alegria, um prazer, pode se tornar um peso para todos nós. Pastor? Ok, gente? Oi. Pastor? Quem é agora? Oi, Malu. Quando o pastor Renato estava falando na síndrome de Burnout, essa síndrome, ela atinge muito aos policiais, aos professores, aos enfermeiros, porque eles passam de tanto trabalhar, passam a ser desmotivados diante, vamos dizer, da série de atividades, de atrito, de uma série de coisas que aparecem naquele momento. Então, eu percebo que pelo que a gente lê, o pastor não entrou ainda, mas isso não quer dizer que ele também passe por um momento de desmotivação, a ponto de desistir. Alguns desistem, né? Chega um momento que diz, eu não fui chamado para isso. Na verdade, talvez ele não fez uma análise do que anteriormente poderia acontecer e não teve, talvez, o apoio necessário, seja físico, espiritual, de saúde, para enfrentar determinadas situações que acontecem no campo pastoral e finda se desestimulando. Mas as pessoas que mais sofrem da síndrome de Burnout são essas categorias, né? Pelo menos os pesquisadores dizem, que a gente citou agora. Mas eu percebo que, pela sua fala, nós também percebemos que outras categorias que não são incluídas passam por determinadas situações bem parecidas ou sendo como a síndrome de Burnout. Exato. Ano passado, no começo desse ano também, teve alguns casos de suicídio pastoral, não sei quantos souberam. E aí foi vinculada por algumas mídias gospel no Brasil uma pesquisa feita nos Estados Unidos que avalia justamente o caso de pastores que cometem suicídio. E uma das causas é justamente esse esgotamento. Então, lógico, né, eu falando tudo isso enquanto pastor e pastor da comunidade, parece que eu estou legislando em causa própria, né? Mas, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque eu não tenho um problema de tirar um dia para descansar, né? Assim, tirar um dia para descansar é interessante, porque na segunda-feira, teoricamente, é dia da folga pastoral.
Mas quem está aí perto sabe que eu não separo segunda-feira necessariamente, ou o dia que eu quiser. Hoje eu vou tirar um dia para descansar um pouco mais, eu faço isso, tem muita pressão. Mas, assim, o que serviria de alerta agora, talvez, para a gente encerrar, é os irmãos ficarem atentos também, né? Porque às vezes está tão envolvido no trabalho que a gente não percebe. E o feedback, né? Uma questão de cuidado, assim como o pastor faz com alguns irmãos, ó, calma, vá menos. Isso também faz, não porque é o pastor, mas é porque nós somos irmãos. E se você vir algum irmão seu se matando de trabalhar, você vai falar para o seu irmão. Por que não falaria com o pastor? Né? Graças a Deus que nós temos aqui o pastor Dionísio, o pastor Renato, que são mais experientes, estão com a gente, pode dar esses feedbacks, mas eu acho que com carinho e respeito e com o cuidado devido, eu acho que a gente pode trocar essa partilha aqui com o intuito de abençoar uns aos outros. Né? Mas acho que ficou claro já para todo mundo aí o que nós estamos falando. Ok, gente? Já são 12 horas e 35 minutos em Aracaju, a capital mais bonita do Nordeste brasileiro. Você percebeu a sinceridade do coração agora, não é? Pastor Dionísio, querido, ore ao Senhor, encerrando esse encontro de hoje. Oi? Pode não ser a capital mais bonita do Nordeste, mas é a mais agradável para se viver. Exato. Verdade. Deus bendito, nós somos gratos a Ti pela bênção, em especial pela bênção da aprendizagem, pela bênção de conhecer a Tua palavra, de refletirmos sobre ela. Suplicamos uma bênção toda especial para todos quantos integram a causa do Evangelho no Brasil, no mundo, mas especialmente na Igreja Batista Alvorada. Abençoe-nos, portanto, no caminhar em fazer o bem, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida. Obrigado, irmã Lourdes, John, todo mundo que compartilhou, Amém. pastor Dionísio, Cora. Fiquem à vontade sempre em somar aí, é sempre muito rico. Graças a Deus. Fiquem em paz. Até a noite, se Deus quiser. Ó, lembre-se da surpresa à noite, Bom né? dia, Camille. Marília hoje se escondeu, pastor Renato. E dizer a Renato que no final tudo dá certo. No final. Eu Se guardei não deu isso. certo ainda, Uma frase que o senhor disse que eu nunca mais esqueci. se não deu certo ainda, é porque não chegou no final, né, pastor? Aquietou meu coração, aquietou meu coração. Caminhamos às vezes tortuosamente, mas no final tudo dá certo. A todo mundo que eu encontro que está com dificuldade de o pastor Dionísio disse uma coisa. No fim, dá tudo certo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite, até a noite. Meu abraço.